Amém? Senta um pouquinho, querido, senta um pouquinho. Se você tem aí, as luzes vão acender, se você tem a sua Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia, abra lá em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Primeira Timóteo capítulo 4, a gente vai ler ali o versículo 11. 12, 13, 14, 15 e 16. Beleza? Pedir que, se você está em pé, sente. Se você está sem Bíblia, chega do lado de uma pessoa que trouxe a Bíblia. E agora eu vou pedir a sua total atenção, porque estaremos lendo a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do 11. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Salvará a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Essa palavra foi uma palavra dirigida por Paulo para um jovem, final da adolescência, chamado Timóteo. Um cara que recebeu e foi incumbido de uma missão dificílima, a de continuar o ministério para o qual ele foi chamado ali na igreja de Éfeso, e desenvolver ainda mais aquela igreja que foi preparada, plantada por Paulo. Ele queria que agora Timóteo pudesse dar continuidade àquele ministério, e não era uma cidade fácil. Éfeso tinha uma deusa chamada Diana, um templo com inúmeras prostitutas que serviam lá diariamente, que conseguiam investir na pequena igreja de Éfeso, que estava em fase de consolidação e crescimento. E naquele momento, Paulo chama Timóteo através de uma carta. Ele diz: meu companheiro. Ele começa assim: ordene e ensine estas coisas. Eu creio que aquele pedido, aquela ordem de Paulo a Timóteo é algo que pode ser também hoje aplicado. E é uma ordem, eu creio, dada do próprio Senhor Jesus Cristo através de Paulo a Timóteo, e hoje é uma ordem dada do próprio Senhor Jesus Cristo através da sua palavra a você e a mim. Eu creio que todos nós, jovens e adolescentes que estamos aqui hoje, nós temos a oportunidade de servir ao Senhor, de conhecer ao Senhor, de amar ao Senhor. Talvez você esteja aqui, você que nos visita, e você está tendo pela primeira vez a exposição à palavra de Deus. Talvez você frequente alguma igreja, e o nosso assunto aqui hoje à noite não é igreja, porque a igreja para a gente é indiferente, porque a igreja não salva ninguém. Igreja, ela não consegue tirar o cara do pecado e colocar o cara na salvação. A igreja não perdoa. Quem salva é Jesus Cristo. Quem perdoa é o sangue de Jesus Cristo. Por isso hoje à noite, o bate-papo que a gente está tendo é sobre um relacionamento com Cristo. Não tem nada a ver com a igreja. A gente não está aqui pregando que você tem que sair da sua igreja e vir para a nossa igreja. Porque a nossa igreja tem tantas falhas quanto qualquer outra igreja, porque é formada por homens como você e eu. Mas quando nós colocamos os olhos em Cristo, as coisas mudam. E é aí onde Paulo, ele quis focar com Timóteo. Ele disse: Timóteo, vem cá, deixa eu te dizer um negócio. Quer ver essa igreja de Éfeso crescer? Quer ver essa igreja de Éfeso despontar? Quer ver jovens e adolescentes ali movidos pelo Senhor?
jovens e adolescentes que não estão se envolvendo mais com aquele templo da deusa Diana, com aquelas prostitutas, com a vida de promiscuidade, de libertinagem, de vícios, de rebeldia, de abandono, de descaso com a pessoa própria. Ele disse: quer ver a galera mudar? Fala para eles o seguinte: ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja exemplo. Exemplo. Interessante é que quando ele chama e ele diz seja exemplo, ele não diz seja exemplo sendo comparado às pessoas do mundo. Ele não disse isso. Ele disse sede exemplo sendo comparado aos outros fiéis de dentro da igreja. Ele chama a você, ele chama a mim para que aqui dentro nós nos despontemos como exemplos para a nossa geração, em primeiro lugar, de casa, daqui de dentro, e depois lá fora, que é uma consequência natural. Por isso que a chamada que Paulo dá a Timóteo, a ordem que ele traz para Timóteo é muito clara. Ele disse: seja exemplo dos fiéis, seja um despontar dentro da casa, dentro da igreja, no meio de uma galera que, por mais que esteja na igreja, às vezes consegue se amoldar às coisas do mundo. É isso que Deus chamou Timóteo a fazer, ser exemplo. Eu creio que você e eu, nós podemos ser exemplo. Eu creio que muitos de vocês tomaram uma decisão no acampamento, voltado a isso, a ser exemplo, em alguma área, ou em várias áreas. Talvez Deus tenha chamado você para despontar em algo. Não é despontar simplesmente para o fato de receber toda a honra e toda a glória aqui, que esse não é o objetivo, e eu creio que vocês e que nós já entendemos isso, de que toda a glória e honra é do Senhor. Ele nos chamou para despontar, sabe para quê? Para que nós tenhamos referências saudáveis dentro da nossa igreja. Quem é a sua referência dentro da igreja? É aquele mano que está mais com o pé no mundo do que na igreja? Quem é a tua referência dentro da igreja? É aquele cara que vive no barzinho, que transa com a namorada, que puxar uma de vez em quando é normal? Quem é a tua referência dentro da igreja? Gente, eu não estou falando de lá fora não, hein? Eu não estou falando para você ir lá fora, eu estou falando de referência aqui dentro. Aqui dentro. Hoje eu estava trocando as ideias com o CrossCamp e eu falei algo para eles que eu quero falar para vocês. Sabe qual é um grande problema que nós temos hoje no nosso meio? É a falta de referência. Eu estava falando para eles quanto a festas. Eu estava inclusive lendo no Cristianismo Hoje, uma revista cristã, e lá estava falando sobre os cultos contemporâneos. Eu estava lendo sobre aquilo porque interessa para a gente, que a gente está nesse movimento de música cristã contemporânea, culto contemporâneo e tudo mais. E eu estava dando uma lida ali, e uma coisa me chamou a atenção. Você sabe qual é a referência que a maior parte do povo de Deus, ou de nós jovens e adolescentes que aqui estamos, a maior referência que nós temos para um momento de adoração, de música, de iluminação, de som e tudo mais, sabe o que é? São os shows lá fora. É a maior referência que nós temos. E interessante é que foi feita uma entrevista com algumas pessoas que foram pela primeira vez a um culto, e essas pessoas estavam dizendo: puxa, com exceção da música, quer dizer, com exceção da letra da música, eu não vejo muita diferença entre um show de rock and roll lá fora e um culto na igreja. Ai, quando eu li isso pesou. Sabe, mas tem que ter, gente, um diferencial maior. Tem que ter algo que nos mostre quem somos. Tem que ter algo que vai mostrar para o público que vem aqui e nos visita, para os nossos visitantes que estão aqui hoje, para aqueles que são novos na fé, para aqueles que estão chegando de outras igrejas, de que aqui há algo diferente, que aqui há uma referência maior, e essa referência é a palavra de Deus. Essa referência é um exemplo baseado nos princípios da palavra de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a referência que nós temos para um culto de adoração é um show de rock and roll. O cuidado que tivemos que ter na festa lá de Barretos que fizemos no acampamento. Por quê? Qual é a referência que nós temos de festa de Barretos? Festa de sertanejo, qual é? São os shows que tem aí fora, velho. Essa é a referência que temos. Onde é que a gente deve buscar referência então, se lá fora não agrada ao Senhor? Na palavra de Deus.
na palavra de Deus. Não existe um outro local que tenhamos a verdade explícita, a não ser a palavra de Deus. De que tenhamos o como ser referência, a não ser a palavra de Deus. Interessante é que ele não chama só Timóteo a ser exemplo dos fiéis, mas ele diz ser exemplo no quê? E ele começa dizendo, vê lá, exemplo na palavra. Eu não vou pedir para você levantar a mão, se você fez sua hora silenciosa, seu taço com Deus, sua devocional essa semana todo dia. Não vou pedir porque talvez eu até me surpreenda, mas eu não quero, eu vou dar para vocês o benefício da dúvida. É mais seguro para quem está aqui em cima. Mas você fez a sua devocional todo dia essa semana? Você se dedicou ao conhecimento da palavra de Deus? Porque o conhecer a palavra de Deus não é conhecer a palavra de Deus. O conhecer a palavra de Deus é conhecer Deus. Sabe esta pessoa a quem você levantou a sua mão e adorou hoje à noite? Sabe essa pessoa a quem você ofertou, dizimou? Sabe essa pessoa a quem você hoje à noite fechou os olhos e adorou de braços abertos e declarou que ele era assim, ele era assado? Quando você tem o seu tempo devocional, o seu taz com Deus, o seu tempo a sós, você conhece Deus. Quando você se apega à palavra, você conhece Deus. Quando você não tem direção na sua vida e você se apega à palavra, você conhece Deus, o Deus da direção. Quando você está precisando de cura na sua vida, você conhece quem? Deus, o Deus da cura. Você conhece quem através da palavra? O Deus que dá esperança, o Deus que dá salvação, o Deus que restaura, o Deus que reconstrói onde foi destruído pelo pecado, pelo mundo, pela carne que nós temos. É ali onde nós conhecemos, na palavra de Deus. Por isso, querido, se tu queres ser exemplo, seja exemplo dos fiéis na palavra. Comece por lá, porque a palavra de Deus ela é de suma importância para as nossas vidas. Muitas vezes nós nos batemos em discussões banais, pelo simples fato de um pastor ter que explicar o básico da fé cristã a membros de igreja que estão aqui já há décadas. E tem alguns aqui que estão aqui há décadas. Tem outros que estão começando a carreira agora. Mas a pergunta é, até quando vamos ficar no leitinho espiritual? Tendo que ser repetido e repetido e repetido o mesmo processo de ensino, porque não saímos dessa página. Quer ser exemplo, quer ser referência, nós precisamos de referência nessa igreja. Seja uma delas. Aceite o desafio que Paulo fez a Timóteo, aceite o desafio que ele está fazendo a você hoje. Seja referência, começando com o quê? Com a palavra de Deus. E ele continua, não para só na palavra. Ele diz assim, ó, no procedimento, no agir, na prática. Quinta-feira, tivemos um casamento aqui na igreja. Interessante é que o Tunala, ele trouxe uma palavra lá em Mateus. O pastor Tunala que fez o casamento aqui na quinta-feira, ele trouxe uma palavra lá em Mateus, falando sobre a pessoa que é sensata, é aquela que ouve a palavra do Senhor e as pratica. E aí na sexta-feira, a minha mensagem, no outro casamento, foi a mesma, com o mesmo texto, mensagem um pouco diferente, com focos diferentes, mas o mesmo objetivo, de levar o povo a entender que a nossa fé, a nossa vida, ela tem que ser baseada na palavra de Deus. Gente, não tem como viver vida cristã sem praticar a palavra de Deus. Ou você é crente, ou você não é crente. Não tem o meio termo. A gente às vezes diz que o cara está com o pé no mundo, o pé na igreja, o crente Raimundo, né? Que a galera chama, o chuchu, aquele que toma o gosto, né, de tudo, né? Crente, não sei, tem um monte de nome de crente que se dá aí, é um monte de tipo de pessoas, né? Mas no fundo, só existem dois tipos. Aqueles que conhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e têm um relacionamento com Ele, e aqueles que brincam, que não conhecem, que são membros de igreja, como seria qualquer outra igreja. Não muda. Deus chama a você, Deus chama a mim para que sejamos exemplo dos fiéis. Na palavra, no procedimento. A nossa atitude tem que ser diferente. A nossa atitude tem que ser outra do que aquela que o mundo nos mostra e nos apresenta hoje.
Sabe aquilo com o qual você está acostumado? É diferente. Sabe aquilo que você nivelou para a sua vida como alvo? É diferente, é mais do que isso. Sabe, o nosso portar-se tem que trazer glórias ao Senhor Jesus. As nossas atitudes, e começa onde? Em casa. Começa em casa com os pais, começa em casa se relacionando com a família. Depois vai para onde? Vai para a faculdade, vai para a escola. Depois vai para os vizinhos. Depois vai lá no trabalho. Depois vai para onde? Depois vem na igreja. E o processo ele começa. E através da tua atitude, as pessoas conhecerão que Jesus Cristo é Salvador. E que o sangue dele tem poder para transformar a vida do homem. Sabe qual é o maior empecilho para que a palavra do Senhor seja propagada? Nós. Você e eu. Nós somos o maior empecilho para que a palavra de Deus seja propagada. Porque muitas vezes nós pregamos algo, nós cantamos algo, nós falamos algo, nós até ensinamos algo e vivemos outro diferente. E Deus nos chama justamente para sermos referência, exemplo. E Ele fala na palavra, no procedimento, no amor. No amor. Você pode dizer que você ama as pessoas que estão aqui hoje à noite? De coração. Não vale namorado nem namorada. Você ama as pessoas que estão aqui dentro? Se eu fosse fazer outra pergunta, a pergunta eu vou fazer, mas se eu fosse pedir para vocês levantarem os braços, eu não vou fazer isso. Quantos de vocês aqui já foram magoados ou decepcionados por alguém dentro da igreja? Por alguém talvez que esteja aqui sentado na mesma fileira que você, perto de você, talvez na mesma célula. Quantos de nós fomos magoados ou decepcionados? Você ainda consegue olhar para essa pessoa e dizer, eu te amo? E dizer, eu amo você porque Jesus me amou e Ele tem me ensinado a amar a cada dia. Você consegue olhar para essa pessoa além da capa de pecado dela? E olhar para uma vida que foi salva e remida pelo sangue de Jesus e que tem um potencial tremendo de ser aquilo que Deus quer que ela seja? Você consegue amar as pessoas que estão aqui? Olha, se você não consegue amar as pessoas que aqui estão, você não é crente. Se você não consegue amar as pessoas que estão aqui dentro, você não é crente. Você é qualquer outra coisa, menos crente. Porque a Bíblia, não é André, a Bíblia diz que aqueles que não conseguem amar ao seu irmão a quem ele vê, como é que vai amar a Cristo a quem ele não vê? Amar a Deus a quem ele não vê? Porque o amor é o segundo maior mandamento dado por Deus para ser praticado pelos homens. Porque o mundo só conhecerá quem Deus é quando nós começarmos a nos amar. A amar uns aos outros. Você ama a todos que estão aqui dentro? Porque se você não ama, você não é crente. Você é um bom frequentador do Job. Talvez um bom frequentador do MED, do Barbaracá, do Universitários. Talvez um bom frequentador da Igreja Batista do Bacaxeri. Dá até o dízimo. Um bom membro do louvor da banda Cruz, todas elas. Mas crente não. Gente, quando a gente fala em servir a Jesus, esse negócio de sacrifício e compromisso é sério. Deus não brinca. E ai daquele que brinca com Deus. Deus quer homens e mulheres que sejam referência dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor. Ele vai mais longe, na fé. Mais uma vez, a fé retrata ao conhecimento da palavra de Deus, porque a fé vem pelo quê? Vem pelo quê? E ouvir do quê? Da palavra de Deus.
Mais uma vez, o próprio Senhor Jesus Cristo traz de volta a necessidade de você se deleitar, se derramar na palavra do Senhor. Ele continua dizendo, não só na fé, mas aí ele pega pesado, na pureza. Sabe aquela tua palavra que você fala com tranquilidade? Aqueles palavrões que sai P para lá, vai TF para cá, sabe, o filho da não sei que ali. Sabe essas palavras? Quando o Senhor fala em pureza, é sobre elas que Ele está tratando. Sabe, quando você tem um relacionamento com a tua namorada e você já não tem onde mais colocar a mão já desceu, foi para lá, aquilo na mão, mão naquilo e tudo mais. Sabe o que rola? Já passou a pureza. Estourou a pureza. Se você está transando com a sua namorada, mesma coisa, meu velho. Você já estourou a pureza. Se você está lá no site pornô se masturbando toda noite, de madrugada, sabe o que acontece? A tua pureza já foi embora. Sabe, quando o Senhor chama você à pureza, Ele chama você a uma separação. Santidade é uma aproximação de Deus, por consequência é uma separação das coisas que são do mundo. Interessante que Deus, quando nos chama para amarmos, Ele nos chama a amar em primeiro lugar nós mesmos. Você sabia que por causa da masturbação, tem maridos que preferem se masturbar do que transar com a esposa? Pensa que é brincadeira? É assunto de gabinete. Você sabe que por causa do sexo fora do casamento e dos relacionamentos de uma noite, de uma transa com um com o outro, sabe o que aconteceu? Tem gente agora que ao fazer sexo sente o peso da culpa. E o sexo não é mais belo ou bonito, mas ele vem com o peso da culpa. Por quê? Porque eu fiz fora do casamento. E por ser cristão, o Espírito Santo me incomodava, mas eu nem estava aí para ele. Então o que acontece? Hoje, quando faz, mesmo casado, sente o peso da culpa. Não é aquele sexo belo, tranquilo, bonito, sabe? Prazeroso, gostoso. Mas é o sexo com peso. Tem que ser rápido, porque parece que aquilo marca o meu coração. Gente, há um porquê quando a palavra do Senhor estabelece limites. Há um porquê quando a palavra do Senhor cuida com princípios. Há um porquê. Deus, Ele ama a cada um de vocês. E é por isso que Ele estabeleceu princípios para que você e eu seguíssemos, para que pudéssemos ser felizes, completos. Não pensa que a tua namorada, por mais fera que ela seja, vai te completar. Não pensa que o teu namorado, por mais gente fina que ele seja, vai te completar. Não pense que o teu marido ou a tua esposa vão te completar. Quem te completa é Jesus Cristo. Para de pensar que é filme de Hollywood, de que quando eu ver aquela neguinha, ela vai me completar. E eu nunca mais serei eu mesmo. Parece até música gospel. Não é, velho? Quem te completa é Jesus Cristo. Quem sara as feridas é Jesus Cristo. Quem supre onde você falha e é capenga é Jesus Cristo. Quem transforma essas formas erradas que nós temos é Jesus Cristo, não tem outro. Por isso, ser exemplo dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele termina dizendo lá no versículo 15: seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas. E olha só, dedique-se a elas para que todos vejam o seu progresso. Ele não está falando de ser um negócio escondido. Ele está falando de ser um negócio gritado para todos os cantos do mundo. Se eu sou virgem, que todo mundo saiba que eu sou virgem. Sabe, se eu não me misturo com A, B ou C, que o mundo saiba que eu não me misturo com A, B ou C. Quando eu faço um pacto com Deus de servir a Ele, de não me misturar, deixa o povo saber. Para que todos vejam o teu progresso. Sabe por quê? Precisamos de referências. Se eu olhar para a tua vida hoje, e eu precisar seguir algum caminho, para onde é que eu irei?
se depender de você na minha vida? Me responde. Para onde eu irei se depender de você na minha vida? Para onde você irá se depender de mim na sua vida? Você já parou para se perguntar? Que tipo de referência você tem sido? Na palavra, no amor, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ser diligentes em todas elas. E deixa que o mundo veja que você está progredindo. Sabe por quê? Porque eles vão seguir a você. Eu queria chamar a banda aqui à frente. Eu queria encerrar esse momento de palavra desafiando você. Será que hoje à noite não está na noite de você fazer um progresso público? E dizer, Senhor, eu vou caminhar por aqui e quero que o povo veja. Porque não há nada de mais ou de além a não ser isso, quando a gente chama você a sair do seu lugar, a vir aqui à frente e se ajoelhar. Sabe o que é? É para que você possa publicamente mostrar a todos que você está progredindo com o Senhor. Talvez hoje à noite você tenha chegado aqui com uma vida que está desgarrada, sem direção. Talvez com tantos traumas e feridas, e hoje à noite você se depara com a pessoa de Jesus Cristo. Aquele que tem o poder para salvar, aquele que transforma a tua vida, aquele que move montanhas, aquele que pode pegar a tua vida hoje e fazer com que ela seja totalmente diferente. O único que pode escrever o teu nome no livro da vida e te dar a salvação eterna. Talvez você tenha chegado aqui e você está susse que nem mousse. Está tudo caminhando bem, recebi um aumento, fui promovido, minha família está indo bem, está tudo legal, comprei um carro, boas notas na faculdade, na escola. Deixa eu te dizer um negócio. Você também precisa de Jesus. Você também precisa de Jesus. Eu queria te convidar hoje à noite, você talvez que nos visita, você talvez que já não é visitante, já é da casa, ou talvez aqueles que já não se considerem mais visitantes, porque já vieram aqui tantas vezes. Queria convidar você a refletir sobre esta palavra. Que tipo de referência você tem sido? Se a minha vida dependesse da referência que você me dá, aonde é que eu iria parar? Se a pessoa que está do teu lado olhasse para a tua vida e precisasse de referência, aonde ela iria parar? Talvez só você, possa responder essa pergunta. Mas talvez até a pessoa que está do teu lado, ela pode olhar para você e dizer assim, com esse aqui, eu não ia muito longe não. Com esse aqui, eu estava ferrado. Com esse aqui, eu ia, ó. E tem amizades dentro da igreja que levam você a afundar. Será que hoje à noite não é noite de decisão na tua vida? Será que hoje à noite não é noite de você chegar e dizer, Senhor, eu quero ser referência, eu quero ser diferente, eu quero poder dizer assim, sigam-me, porque eu estou seguindo a Cristo. Eu quero dizer agora, olhem para a minha vida, porque eu estou olhando para Cristo. Façam o que eu digo, porque eu também estou fazendo o que eu digo. Não é só da boca para fora. Deus está te chamando para isso? A gente vai começar a cantar aqui. Se Deus falou o teu coração, eu quero te convidar neste momento a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu não sei o que é que Deus falou, não sei o que é que Ele incomodou, eu sei que Deus colocou no meu coração essa mensagem hoje. E simplesmente eu estou aqui para proclamar para você aquilo que Deus colocou no meu coração. Aonde você entra, o que você responde a isso é você e Deus. Mas Deus tem alguma coisa com alguns de vocês hoje à noite. E não rejeite aquilo que Deus tem para você. Mas responda com fé. E diga, Senhor, eu quero ser referência. Senhor, eu quero ser diferente. Senhor, eu quero poder carregar esse povo para Ti, Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé?
A gente vai cantar, eu quero te convidar a cantar com a gente. E quando começarmos a cantar, se Deus falou o teu coração, eu quero te convidar a sair do seu lugar, colocar de joelho aqui na frente e dizer: Jesus, me ajuda a ser referência. Senhor Jesus, me ajuda a ser diferente. Eu quero levar o povo mais para perto de Ti, Senhor. Canta. E se Deus falou o teu coração, vem aqui à frente. Nós servimos a um grande Deus. Um Deus que é maravilhoso, um Deus que transforma vidas, um Deus que nos chama ao quebrantamento, um Deus que quer que nós o sirvamos de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força. E talvez você esteja aí no seu lugar com dificuldade até para adorar o Senhor, porque tem algo que ainda está causando separação, tem algo que ainda está impedindo. Se entrega ao Senhor Jesus hoje. Ele se colocou na brecha por você. Ele se colocou naquele madeiro, naquela cruz por você. Ele morreu porque Ele te amava. Ele ressuscitou porque Ele te amava ainda mais. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te dar bênçãos eternas. Adore ao Senhor de todo o teu coração, de todo o entendimento e de toda a tua força. Se existe alguma coisa que precisa ser consagrada, coloca hoje à noite. Se Deus falou o teu coração, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Senhor, nós chegamos à tua presença mais uma vez, e chegamos agora, Deus, com corações gratos, ó Pai. Corações que querem dar glórias ao teu nome, porque jovens, porque adolescentes querem te adorar, Senhor. Querem te amar, querem ser referência. Querem, ó Deus, ser referência na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ó Senhor, Tu conheces cada um destes que estão aqui na Tua presença ajoelhados. Tu conheces os seus corações, a sua intimidade. Tu sabes as limitações e o pecado na vida de cada um. Tu sabes o que eles estão entregando hoje à noite a Ti, Jesus. Ó Pai, eu peço que Teu Santo Espírito trabalhe na vida de cada um aqui, Jesus. Que Ele possa, ó Deus, tirar aquilo que não Te pertence, Senhor. Que o Espírito Santo possa derramar a Tua graça sobre a vida deles, Senhor. Que, ó Deus, o perdão do Senhor Jesus seja presente. Que o Teu sangue possa lavá-los, limpá-los, libertá-los de todo o pecado. Que eles entendam, ó Deus, que não há mais escravidão em Cristo, porque nós conheceremos a verdade, e a verdade nos faz livres. Ela nos liberta. Então clamamos, Senhor, que hoje à noite Tu possas fazer e completar a obra, Senhor, que Tu começaste aqui, Jesus, às 8 horas da noite, Senhor. Tu começastes a falar ao nosso coração, e chegamos aqui na Tua presença agora, dizendo: louvado seja o Teu santo nome pelas decisões. Queremos, ó Deus, pedir que Tu continues a falar, Tu continues, ó Deus, a transformar as nossas vidas, porque nós queremos Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a alma, Senhor. Só a Ti, Jesus, o adorem.